Olá, sexto ano, vamos então para a nossa 16ª unidade, a quarta unidade também do quarto bimestre, a nossa última bimestre, última matéria, última unidade do ano letivo. Nós vamos encerrar então a cultura medieval. Falamos de Idade Média já em várias unidades, tratamos do feudalismo, da Alta Idade Média, Baixa Idade Média, agora falaremos sobre a cultura medieval para encerrarmos então mais essa etapa. Certo? Então vamos lá para a cultura medieval, a unidade 16. Bem, em diversas unidades, gente, nós já tratamos vários pontos da cultura, do conhecimento medieval. E aqui, para encerrar, vocês verão que muito do que nós vamos falar aqui já falamos em outro momento, agora é um momento de aprofundamento. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos. Se vocês perceberam que na Idade Média, a mentalidade religiosa era muito frequente. Os medievais, eles eram extremamente religiosos. E como nós tínhamos apenas uma igreja cristã naquele momento, a Igreja Católica, esta era uma instituição, então, com uma influência muito grande na vida das pessoas. Então, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, a guerra e a fé estavam sempre presentes. Então, são coisas até contraditórias, né? A fé relacionada à paz, à esperança, assim por diante, ao lado da guerra, que era constante no período medieval. E a população da Idade Média, as pessoas da Idade Média, acreditavam que o mundo todo vivia numa guerra constante, ou entre cavaleiros, quando se tratava de um mundo material, de uma vida terrena, ou também uma guerra constante entre o bem e o mal, e aí num plano mais espiritual, saindo desse mundo material e indo para um plano mais espiritual. Portanto, a mentalidade medieval era extremamente influenciada pelo catolicismo. Eles acreditavam que os demônios, então, guerreavam constantemente pela posse das almas. Então percebam que na mentalidade medieval, tudo está relacionado a conflito, tudo está relacionado a disputa, tudo está relacionado à guerra. Então, na parte religiosa, havia uma disputa pela alma das pessoas. E aí, isso gerava um medo muito grande, e esse medo facilita, inclusive, o controle dessas pessoas. Eles acreditavam que no fim dos tempos seria, então, uma seleção entre os bons e os maus. Portanto, ser uma pessoa boa, ter boas condutas, era algo que deveria ser praticado por todos para que ele conseguisse então a sua salvação. E para conseguir então a salvação, ele tinha que viver em constante oração, frequentar a igreja, fazer os jejuns, as penitências, as peregrinações, as ofertas, enfim, tudo aquilo que a igreja orientava. A Igreja Católica, então, era a instituição que fazia a intermediação entre Deus e a humanidade, ou seja, quem fazia a ligação entre as pessoas e Deus era a igreja. Portanto, para falar com Deus, qualquer pessoa podia falar. Mas para ter respostas de Deus, era necessário, então, ter a igreja. A igreja era responsável pela transmissão da palavra de Deus. Portanto, o indivíduo poderia falar diretamente com Deus. Mas para ter resposta, era preciso passar por alguém da igreja que teria a capacidade de interpretar a vontade divina e explicar para os indivíduos qual era a vontade divina. Tá certo? E aí, a igreja também, além disso, era responsável pela conservação do conhecimento medieval, dos saberes e dos conhecimentos que existiam naquele momento. Muitos dos conhecimentos daquele momento, da Idade Média, estavam registrados, era um acúmulo de conhecimentos, não só produzidos na Idade Média, mas que vinham da Idade Antiga, da Antiguidade, que vinham do período anterior. E que foi registrado através de manuscritos, desde lá dos filósofos gregos, dos orientais também, por que não? E que foram registrados, foram escritos, e os medievais usaram esses conhecimentos como base e produziram os seus próprios saberes em cima desses conhecimentos mais antigos. Esses conhecimentos antigos e que estão sendo produzidos na Idade Média, eles eram arquivados, eles eram guardados pelos religiosos. Isso nas bibliotecas das paróquias, dos mosteiros, das abadias, dos bispados, dos arcebispados, enfim. Todas aquelas instituições, todas aquelas
partes que estava ligada à igreja. Então, as bibliotecas medievais eram mantidas pela Igreja Católica e tinham acesso apenas os membros do clero. Portanto, um camponês, uma pessoa comum, não teria acesso a essa biblioteca, até porque a maior parte da população camponesa e dos servos eram analfabetos, tá? Portanto, quem tinha domínio à escrita, até os nobres, boa parte dos nobres também eram analfabetos. Então, quem tinha acesso à escrita, à leitura, ao conhecimento, eram os membros do clero, porque eles se dedicavam a isso. Então, muitos religiosos se dedicaram aos estudos, dedicaram a vida toda aos estudos. E aí eles produziram, eles compilaram conhecimentos. O que eu quero dizer com compilar? Aqueles que eles produziram eram ideias próprias, mas eles também juntaram conhecimentos que estavam já à disposição e uniram em manuscritos, uniram em textos e assim por diante. Fizeram um levantamento de conhecimento que já existia. E aí um ponto importante do porquê que esse conhecimento ficava restrito ao clero é que na mentalidade medieval todo conhecimento, todo saber era fruto de revelação divina, era revelada por Deus. Então vejam, se toda a informação, toda a comunicação que vem de Deus para a humanidade passa pelo clero e o saber vem de Deus, portanto, esse saber, esse conhecimento é revelado por Deus para o membro do clero e por isso que ele é aquele que se dedica a esse conhecimento, certo? Então essa é a mentalidade medieval. E aí, dentro então da Igreja Católica, nós teremos os mosteiros, uma relação entre os mosteiros e bibliotecas extremamente importantes. Vocês se lembram que quando nós estudamos lá o feudalismo, vocês viram que a sociedade feudal era dividida em classes, né? Era dividida em ordens, mas dentro do clero, por exemplo, que era a primeira ordem, havia também uma subdivisão. Então, dentro do clero havia o clero secular, que era aquele que era responsável na administração da igreja, que tinha a vida nas paróquias, aquela vida prática da religião, de fazer as missas, fazer os batismos, fazer, enfim, toda a liturgia da igreja, então que tinha contato direto com a população. E também tinha o clero regular, que era aquele que era composto por religiosos que viviam sob a disciplina, que abandonavam o mundo e todas as coisas que o mundo oferece e viviam isolados em mosteiros e abadias. Eles se dedicavam nesses mosteiros ao estudo, à vida religiosa, à leitura e à cópia dos textos da Antiguidade Clássica. Então esses viviam isolados, separados das demais pessoas. Então, esses mosteiros, para evitar que os monges tivessem acesso a tudo que o mundo poderia oferecer a ele, distrair ele dessa vida dedicada a Deus, então normalmente os mosteiros já eram isolados, de preferência no alto de montanha ou em lugares mais retirados das partes povoadas. Então, quanto menos interação ele tivesse com a população, melhor, tá certo? E aí nos mosteiros, então, todos aqueles que viviam nos mosteiros, são os monges, eles se dedicavam então a uma vida de silêncio, uma contemplação e a orações. Então a vida deles era totalmente dedicada à religião. Os mosteiros mais famosos eram da Ordem dos Beneditinos, que foi fundada por São Bento de Núrcia, entre os séculos V e VI. Também tinha os mosteiros da Ordem dos Franciscanos, que foi fundado por São Francisco de Assis, entre o século XII e XIII, e também das Clarissas, que foi fundados por Santa Clara, entre os séculos XII e XIII. Então esses eram os mais famosos. Então nos mosteiros, como eles ficavam mais afastados, então cada monge ou monja tinha a função então, de gerir essa sociedade monástica, ou seja, eles tinham que dentro desse mosteiro, uma vez que eles estão afastados, produzir tudo que é necessário então para a manutenção desse mosteiro, para que ele continue funcionando e tendo tudo que é necessário para a sobrevivência. Então, além de rezar e de orar, esses monges também trabalhavam, ou seja, eles também laboravam, se for usar aqueles termos do feudalismo, né? Então eles precisavam trabalhar para poder manter o funcionamento dos mosteiros. Então eles construíam o próprio mosteiro ou ampliavam os mosteiros que eles já viviam, cuidavam dos animais, das plantações, dos estudos, organizavam os livros da biblioteca que existia dentro dos seus mosteiros.
Então, era nos mosteiros que ficavam as principais bibliotecas medievais. Então, nas paróquias, nos bispados, tinha também a sua biblioteca, mas era um pouco reduzida. As mais importantes eram as bibliotecas que ficavam nos mosteiros. Porque eram lá nos mosteiros que tinha um grupo específico de monge, chamados de monges copistas. Qual era a função do monge copista? O próprio nome já sugere aí, né? Já explica muito bem. Eram monges que copiavam os livros. Então, simplesmente faziam uma cópia, ou faziam também, além da cópia, a tradução desse livro do idioma original para o latim, que era o idioma que a igreja tinha como prioridade, né, como principal. E esses livros que eram copiados eram quase que um painel de obra de arte, porque além dos textos, eles decoravam as páginas com desenhos, e esses desenhos que são chamados de iluminuras, que provavelmente vocês já estudaram ou estudarão em artes. Então eram pequenos desenhos que se fazia nas margens, nas bordas da página para enfeitar aquele livro. Então os livros eram decorados com guirlandas e arabescos, cenas religiosas ou do cotidiano, então depende do livro. Não eram só livros religiosos que eles copiavam, então, um exemplo muito importante e que destaca aí, o trabalho dos monges é que todos os textos que existiam lá na antiguidade, dos filósofos da antiguidade, seja da Grécia Antiga, de Roma Antiga, só chegou aos nossos dias graças aos monges copistas. Então, esses textos da filosofia clássica de Platão, Aristóteles, Sócrates, todos esses textos da filosofia clássica, só conseguiu chegar até os nossos dias porque os monges fizeram cópias. Então percebam que eles não copiavam apenas textos religiosos, eram textos filosóficos, textos em geral, certo? Então eles valorizavam esse conhecimento. Portanto, a depender do texto, faziam então cenas religiosas ou também podiam fazer cenas do cotidiano. Então, essas iluminuras, essas pinturas, elas podiam sim estar relacionadas ao texto para facilitar a compreensão do que está escrito ali. Agora, outras eram apenas decorativas, não tinha relação nenhuma com o texto, era apenas decorativo, tá certo? Então é muito importante a história dos monges copistas para nós hoje. Nós só temos então conhecimento de uma grande número de fontes históricas do mundo antigo graças aos copistas. Porque perceba, um texto lá da antiguidade, claro que ele é registrado lá em papiro, em pergaminho, certamente com o passar do tempo ele se perderia, ia apagar os textos, né, ia desgastar essa escrita, eles iam desaparecer. Então era necessário alguém para pegar o original e fazer várias cópias. Então foi isso que os monges fizeram e por isso nós temos esse conhecimento até hoje. Então está aqui um elemento importantíssimo da cultura medieval relacionado então à Igreja Católica. Certo? Então, na próxima aula, nós continuaremos a falar de outros elementos aí da cultura medieval.